Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma manhã na Comunidade Terapêutica Suriel, você do nosso canal. Hoje nós temos aqui um tema para abordar com os nossos acolhidos aqui da Comunidade Terapêutica Suriel. E o tema dessa manhã é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lá no final. Por que a gente vai falar de sentimento? Que haja em nós. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí eu pergunto para nós começarmos aqui, essa manhã, que sentimento que é isso? Qual o sentimento? Que ele quer que nós comparamos, que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que haja a atitude de vocês, o sentimento de vocês, a mesma de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amor. Qual o sentimento? Amor, misericórdia, o que mais? Bondade, misericórdia, já foi falado aqui, lealdade, longanimidade, benignidade, vamos dizer lá, mansidão. Ele era manso e humilde, foi o que a Bíblia diz, que ele era manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim. Então, tudo isso é uma característica de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que haja em nós também essa mesma característica. A mesma característica de Cristo. E para nós termos a mesma característica de Cristo, irmão, é fácil. É simples. Mas é necessário. É difícil, mas é necessário. Então, o que nós, irmãos, podemos entender e compreender com essa mensagem é que nós temos que ter esse mesmo sentimento. E se nós fazermos uma autoanálise dentro de nós, se nós examinarmos a nós mesmos, será que o nosso comportamento está demonstrando o comportamento de Cristo? Será que as nossas atitudes estão demonstrando as atitudes de Cristo? Será que a minha forma de agir com meu companheiro, o irmão da comunidade, está sendo a mesma forma que Jesus Cristo agia com as pessoas? Será que a forma de eu falar, a forma de eu pensar, a forma de eu agir dentro de uma comunidade como essa é a mesma maneira de Cristo? Para e pense, irmão. Reflita dentro de você se há um resquício aí dentro de você de uma ira ou de algo que nós compartilhamos ontem. Tivemos aqui uma pessoa pedindo perdão para outra pessoa. Se há alguma culpa, se há alguma raiva, se há alguma questão aqui em particular de perdão dentro de você, será que eu estou carregando esse mesmo sentimento então, com essa culpa, com essa pessoa que falou de mim, que eu não concordei com as falas dessa pessoa, que eu não concordei com a atitude dessa pessoa? Será que eu estou tendo esse mesmo sentimento então? E o apóstolo Paulo, ele deixa para nós a humildade cristã. A humildade cristã de você entender e compreender que nós precisamos de ser como Cristo foi, irmão.
Porque se nós não formos igual Cristo foi, certamente nós vamos ser como nós somos. E se nós somos como nós somos, irmão, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos egoístas muitas das vezes. Nós somos as pessoas que não querem misericórdia, querem ter misericórdia, mas não querem oferecer misericórdia pelas pessoas, porque se a pessoa pisar no meu carro, essa pessoa, eu não quero contato com ela, eu não quero a ajuda dela, eu não quero conversar com essa pessoa. E é ele lá e eu cá. Se ele vir para o meu lado, eu vou perder a bênção, como a gente escuta. Eu vou perder a paciência. Eu vou perder a estribeira. Então, será que nós estamos tendo a humildade de Cristo, de o próprio apóstolo Paulo dizer no versículo 5 que nós precisamos de entender e compreender e colocar em prática esse versículo, que nós possamos ter o mesmo sentimento que ele teve? E ele diz assim, no versículo 6, embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Então, peraí, primeira coisa que eu aprendo aqui: servir. A humildade que nós precisamos de carregar vai servir para que nós possamos servir as pessoas. Sempre se colocar a pessoa maior do que você. Ou seja, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, semelhante a homem, e tomou a forma de servo. Agora vamos ser sinceros aqui, irmão. Quem quer servir? Ninguém quer servir. Mas quem quer ser servido? Então ele está dizendo assim, ó, o maior serviu o menor. Se nós estamos se comparando ao mesmo sentimento de Cristo, ele está dizendo para nós, o maior tem que servir o menor. E como que eu vou servir o meu irmão? Com as minhas atitudes, com a minha forma de agir com ele, com a minha forma de perdoar, com a minha forma de expor a palavra de Deus, de falar de Jesus para essas pessoas. Eu estou servindo. Eu estou servindo com palavras. E servir, irmão, não é dar uma camiseta para você. Você acha que servir é só dar uma camiseta, dar um sabonete, um plástico barba, dar um chinelo, uma roupa? Não, não é só isso não. Servir é eu se colocar na posição do meu irmão, servindo ele em todo o dia, em todo o aspecto. Eu vou servir o meu irmão. Na necessidade dele, eu vou servir ele. Estava com fome, a multidão, dá de comer. O cara está com fome, dá de comer. Mas nós não tem aqui, senhor. Mas o que nós tem aí? Ah, eu achei um menino aqui que tem 5 pão e 2 peixes. É suficiente para essa multidão? Não. Não, é com esses 5 pão e 2 peixes. Uma coisa pequena se tornou coisa grande, porque com 5 pão e 2 peixes alimentou uma multidão. Mais de 5.000 pessoas. Mas teve uma entrega. O servir se torna entrega. Quando você serve, você entrega. Entrega algo. Então, o servir é entregar. Então, nós precisamos de ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de poder servir uns aos outros.
Esse é o mandamento, um servir o outro. Mas isso, irmão, passa longe, muitas das vezes, de nós, de poder servir as pessoas. Nós queremos, irmão, ter tudo do bom e do melhor. Vamos ser sinceros. Nós queremos o melhor relógio. Nós queremos a melhor calça, nós queremos o melhor tênis. Nós queremos as melhores coisas, mas nós não queremos ter esse sentimento de Cristo, de aquilo que Ele tem de fato, eu quero que o meu irmão tenha também. Ou seja, se eu tenho 2 túnicas, como diz João Batista, no deserto, eu vou doar uma. Meu guarda-roupa está cheio. E eu só estou recebendo. E aí chega o necessitado, chega o irmão às vezes está em situação de rua, chega o irmão às vezes que não tem muitas condições, chega o irmão às vezes que está desprevenido, não tem muitas pessoas que é por ele, e aí nós vemos a situação, nós observamos a pessoa, mas passa de largo. Porque não é comigo. Esse sentimento eu não tenho de poder final. E aí você vê Jesus tendo esse sentimento, praticando esse sentimento, fazendo isso na terra, servindo as pessoas. Ele próprio disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Irmão, olha para mim. Jesus lavou o pé dos 12. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, não. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Oh, então o Senhor lava inteiro. Não, o pé só é necessário. Jesus se ajoelhou, ou seja, o homem que não tinha pecado se ajoelhou diante do pecador. Porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas Ele nos alcançou, ou seja, o perfeito pisou nessa terra, ajoelhou perante os seus, lavou os seus pés, abençoou os seus, compartilhou do pão, compartilhou da mesa, por mim e por você. Aí ele está dizendo aqui que haja em vós esse mesmo sentimento. Chegou no deserto, João Batista pregando arrependimento, batizando. Aí ele olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele reconhece Cristo. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho, ele veio abrir o caminho. E quando Cristo entra em cena, irmão, ele disse: é necessário que eu seja batizado. Não, é necessário que o Senhor me batize. Não, é necessário que eu seja batizado por você. Para mostrar para cada um de nós aqui, ó, que às vezes não decidiu. Você está aqui, ou você está aí assistindo, você não decidiu ainda a tua confissão de fé, ou até mesmo a tua entrega total para o Senhor e dizer assim: eu preciso de nascer de novo, eu preciso de um novo nascimento. Às vezes você não é batizado. Eu estou compartilhando com vocês aqui que o próprio Jesus foi batizado, para mostrar para cada um de nós a necessidade, a importância que é do novo nascimento. Ou seja, morreu o velho homem, nasceu o novo homem. É isso que ele está mostrando para nós. Como ele, como outras pessoas, ou os homens da Bíblia foram batizados. Ele está mostrando para nós. Mas se você vê na íntegra, qual arrependimento Jesus tinha?
pecado. Ele está se demonstrando humilde e dizendo assim, ó, cada um de vocês precisam de fazer a mesma coisa que eu fiz. Cada um de vocês precisa de fazer a mesma coisa que eu fiz. Que é essa entrega total. Até quando eu vou ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando eu vou ficar sofrendo nas drogas, no vício, na prostituição? Até quando eu vou ficar nas ruas, irmão? Você acha de fato que é essa vida que Deus tem preparado para nós aqui? Você acha que essa é a escolha de Deus? Você acha que, vamos além, você acha que isso é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nós que muitas das vezes fazemos da vontade de Deus a nossa vontade, e é aí que nós erramos, porque nós fazemos a nossa vontade e não a de Deus. Nós tomamos as nossas decisões e não a vontade de Deus. Então, que haja em nós, que haja em vós, que haja em mim, esse mesmo sentimento de fazer como servo, para poder servir as pessoas. E sendo encontrado em nós a forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, quer vir após mim? Renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E ele fez isso, se humilhou-se a si mesmo. Foi o quê? Obediente. É essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Ele foi o quê? Obediente. Ele serviu, ele se humilhou e ele foi obediente. Aí a pergunta para nós estamos sendo obedientes ao pastor? Não. Mas nós estamos sendo obedientes, vamos além do pastor. Nós estamos sendo obedientes à palavra dele, aquilo que ele deixou para nós como manual de vida. Nós estamos sendo obedientes à palavra, nós estamos andando de acordo com a palavra, ou nós estamos andando de acordo com aquilo que eu penso? Porque aquilo que você pensa, irmão, não é aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer não é aquilo que você pensa. Os pensamentos de Deus são maiores do que o seu pensamento. E não é uma questão de sabedoria, é uma questão de obediência. Porque tem muita gente que sabe. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas do nosso meio que conhecem a Bíblia muito bem. Aí eu pergunto para vocês, é só saber então? Não. Então o que eu preciso fazer? Praticar. É uma ordenança, é obedecer aquilo que está escrito. Porque se eu obedecer, se eu colocar em prática, acabou, irmão. Vocês vão estar aqui para testemunhar, para trazer uma bênção para a Suriel, para abençoar a Suriel com um carro. Eu vou dar um carro aqui para a comunidade, porque hoje Deus me deu muito dinheiro. É isso. Eu quero abençoar uma vida. Eu vou trazer um morador de rua para cá. E eu quero abençoar esse rapaz. E da mesma forma que eu fui ajudado, eu quero ajudar o meu semelhante também. É isso. É isso, irmão. É simples. É você fazer pelos outros aquilo que fizeram por você. Ou aquilo que estão fazendo por você. É você ter esse mesmo sentimento. De poder falar assim, eu quero poder ajudar, eu quero poder semear na vida de pessoas, eu quero poder resgatar pessoas como outra hora eu fui resgatado. Onde eu estou? Olha o que aconteceu, olha o histórico. Então tem que ser recíproco, irmão. Sabe o que é recíproco? Você sabe o que é esse contato de você receber e
você compartilhar algo. É isso que o Evangelho nos ensina. É você poder aprender e compartilhar com seus irmãos. Eu estava aqui perto, eu estava escutando os irmãos falando da Bíblia aqui na roda, aqui, ó, agora há pouco. E é isso que nós precisamos, irmão, de reunir para falar da palavra de Deus. Nós precisamos de reunir nessas rodas, irmão, e essas rodas têm que ser debates bíblicos, palavras de Deus, ensinamento da palavra, leitura da Bíblia, tem que ser leitura espiritual. Isso sim vai nos fortalecer e vai nos trazer uma comida sólida. Porque se eu começar a falar, irmão, da minha adicção, se eu começar a falar da droga que eu usei, do lugar que eu frequentei, das pessoas que eram meus parceiros lá, que adianta? Se eu dizer para o irmão, que cadeia que você puxou? Com quem que você andou? Da onde você foi? Você é faccionado, não é faccionado, é não sei o que, não sei o que. Você vai agregar o que, irmão? Na nosso crescimento espiritual, do que o cara foi, da onde ele frequentou, que lugar que ele estava, qual cadeia que ele puxou. Não, isso aí não vai agregar nada. Não agrega nada. O que vai agregar nas nossas vidas são comidas sólidas, que é a palavra de Deus. Então as nossas rodas têm que ser recheadas da palavra de Deus. As nossas rodas, irmão, têm que ser rodas de debates espirituais, de compartilhamento da palavra, de apontamento da palavra. Eu tive um sonho, Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Irmão, senta aí, vamos compartilhar junto dessa palavra. Tem que ser isso. Porque se fosse além disso, irmão, se for só coisas da onde você frequentou, do que você fez, isso aí não vai agregar nada para mim. Isso não vai trazer crescimento nenhum. Pelo contrário, isso vai instigar dentro de você o velho homem que está aí lutando para querer sair, para querer voltar a usar droga, para querer voltar a beber, para querer. Está lutando, a tua carne está uma luta ferrenha aí dentro de você, entre a carne e o espírito e a carne. Então vocês estão lutando o tempo todo. Aí começa a se falar dessas questões, vem à tona essas questões. Aí você está alimentando o espírito ou a carne? A carne. Então é simples assim. Até aqui, irmão, nós conversamos. Mas daqui para cá eu saio da roda e procuro outro lugar. Se é murmuração, se é coisas mundanas, se é reclamação de pessoas, estou fora. Estou fora. Estou fora. Isso não é para mim. Você que às vezes frequenta uma igreja, você que às vezes vai frequentar, nós precisamos de tomar muito cuidado. Que ambiente nós estamos inseridos, ou que lugar nós estamos inseridos. Porque dependendo do lugar que você está inserido, irmão, você está ali só. Você está ali só. Isso aí vai te trazer um prejuízo grande. Então, quando Deus colocar você em ambientes, que nós possamos ser luz nesses ambientes, que nós possamos ser bênção nesses ambientes, que nós possamos trazer transformação para os ambientes, irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que nós, como cristãos, nós, com esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós precisamos de colocar esse sentimento em nós. E aonde Jesus chegava, algo acontecia. Só que acontecia algo ruim ou bom? Bom. Qual é o trecho da Bíblia que Jesus falou de coisas ruins? Qual é o trecho da Bíblia? Fala para mim qual é o versículo da Bíblia
que Jesus falou, se nós estamos parecendo com Ele, então eu preciso de olhar para Ele, como referência total para mim. Você não vai olhar para mim, você vai olhar para Cristo. Você vai olhar para Cristo. Cristo, Ele não vai falhar com você. Cristo jamais vai falhar com você. Então você vai olhar para Ele. Quando você olha para Ele, você começa a enxergar. Você começa a ver, você começa a observar. Por quê? Porque tudo que Ele deixou para nós escrito, todas as suas palavras, foi bênção, irmão. Foi bênção para as nossas vidas. Jesus não teve problema, irmão, com a prostituta. Jesus não teve problema com um ladrão. Jesus não teve problema com essas pessoas, com adúltero. Jesus não teve problema com o cobrador de impostos. Mas Jesus, irmão, teve problema com o religioso. E muitos irmãos, infelizmente, quando começa a aprender, conhece, ter um conhecimentinho, já quer pegar a Bíblia e bater em todo mundo, menos nele. Eu quero falar aqui para vocês, mas eu não quero falar para mim mesmo que eu tenho que mudar, que eu tenho que pedir perdão. Que eu tive que pedir perdão para minha filha ontem, pela uma injustiça que eu cometi. Uma falha. Não, eu não preciso pedir perdão, não. A minha filha de 11 anos, 12 anos, não. Eu sou pai. Eu tenho autoridade. Que autoridade que é essa? Não é a de Cristo, não. Porque quando o Senhor nos proporciona autoridade, não é para humilhar, é para abençoar a vida de pessoas. Essa autoridade que veio do céu para nós expulsarmos o demônio. Vocês já viram o demônio manifestando? Autoridade. Vocês sabiam que vocês têm essa autoridade? Sim. Para curar os enfermos. Está com dor de cabeça aqui, irmão, posso orar para você? Por que não? Olha, Senhor, cura essa pessoa. O Senhor nos deixou essa autoridade, Jesus. Por que você não pode orar? Quantas orações eu fiz para pessoas que estavam junto comigo, eu sem título nenhum, sem posição nenhuma, mas eu estava ali do lado da pessoa e dizendo: eu posso orar por você, irmão? Ou acordei mal hoje, vamos orar, então chega aqui, quero ir embora, vamos orar, então chega aqui. Posso fazer isso por você? Pode. Vamos orar. Já deixou autoridade, irmão. Só que essa autoridade não é para ser maior que ninguém, não é para humilhar as pessoas, não é para querer se engrandecer. Tem um conhecimento, não é para querer bater nas pessoas pelo conhecimento, pelo meu achismo, porque eu conheço, porque Deus nos deu. Não. Quanto mais eu conheço, mais humilde eu fico. Essa é a regra. Quanto mais eu conheço, mais humilde eu tenho que ficar. Quanto mais eu sei, mais eu não sei. Porque a partir do momento que você sabe, você já não sabe. A partir do momento que você não sabe de nada, aí você sabe tudo. A partir do momento que você é fraco, aí você é forte. A partir do momento que você acha que você é forte, você pode ir lá para fora, você pode passar no bar, você pode passar perto de biqueira, aí você é fraco. Porque quando eu acho que eu estou forte, quando eu acho que eu estou fraco, aí eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu sou totalmente dependente de Deus e Ele me fortalece. Ele me fortalece. Então, quando Ele me fortalece, aí eu digo aquele versículo: operando Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, na minha fraqueza, o poder de Deus se
se aperfeiçoou. Aí eu chego, bato no peito e digo assim: eu estou pronto para sair lá fora. E tem uns que vai além, viu, irmão? Tem uns que vai além, escuta essa aí. Escuta essa aí. Tem uns que baixam no peito e dizem: pastor, se eu voltar para aquela vida, eu tiro a minha vida. Eu se mato. Eu não volto mais. Se eu voltar, eu tiro a minha vida. Aí o inimigo só escuta aquilo. Ah, está falando que está forte? Ah, tá. Espera aí então. Vamos ver, vamos pôr uma situação aqui. Vamos pôr uma discussão familiar. Vamos pôr uma crise financeira. Espera aí que eu vou movimentar os pauzinhos aqui. Eu vou colocar aquele cara que vai passar na rua agora cheio de droga na mão. O cara que usava coelho no fumógrafo. E agora o cara passou ali, ele está ali dando bobeira, e o cara: ô irmão, tem um negócio aqui, vamos ali comigo. Ô irmão, vem cá, vamos aqui comigo aqui, tem um negócio aqui. E aí? E aí? Então, nós precisamos de entender que nas nossas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, nós possamos, irmãos, nessa manhã, nesse tempo, que nós possamos ter esse mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus. Haja em nós, aqui ó, haja na comunidade esse mesmo sentimento de perdão, de renúncia, de entrega, de compartilhamento. Eu vou compartilhar, eu vou abençoar, eu vou ser útil na casa do Senhor. Eu quero ser um trabalhador da seara do Senhor, porque a seara é muito grande, grandíssima, muito grande, mas são pouquíssimos os ceifeiros. E a Bíblia diz para a gente orar por essas pessoas que realmente disponibilizam as suas vidas pela vida do semelhante. Lembra que eu compartilhei com vocês? Quem quer abrir uma casa de recuperação? 99% vai dizer: eu não tenho coragem. 1% eu acredito. 1% de 99% realmente tem esse desejo. Mas se for o sentimento, se for a mesma questão que Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós precisamos de ser obediente. E se for para acontecer, se for da vontade de Deus, Ele vai proporcionar, vai dar tudo certo. Você realmente vai tomar conta de clínica, vai ser um pregador do Evangelho, vai ser um missionário, vai ser um homem honrado na sociedade, vai ser um político, vai ser um vereador, vai ser um prefeito. O que mais que você pode ser? Um governador, um empresário bem-sucedido, um empresário, um presidente. Você pode ser um grande empresário de uma multinacional que parte do seu recurso é destinado para missões, para projetos sociais. Você tem isso no teu coração? Porque essa é a vontade de Deus, irmão. Você acha que Deus vai te dar dinheiro para quê? Você gastar no iate? Você ir lá para... Não que isso seja ruim, Deus pode proporcionar. Mas não é isso a finalidade final. Para você ir para Bahamas, para você ir lá para Dubai, para você comer uma carne de ouro, para você comer uma carne com pó de ouro. Você acha que é isso? Que Deus nos proporciona dinheiro?
Você acha que a finalidade final dos recursos que Deus nos abençoa é para essa finalidade de bens pessoais? Ou seja, por que não recebe? Porque pede mal, como diz Tiago, os seus próprios deleites, ou seja, para a minha própria vontade, não a vontade do meu próximo ou do meu semelhante. Então, qual que é a finalidade de Deus te dar dinheiro? Por lá, você ter uma casa boa, um carro bom, uma empresa legal, algo bem simples. Será que é isso realmente que nós precisamos para ser felizes? Não é. O que nós precisamos para ser felizes, irmão, é estar conectado com o Senhor. Porque se nós estivermos, irmãos, conectados com o Senhor, nós podemos morarmos na favela, no barraco, mas nós vamos ter paz, mas nós vamos ser felizes, mas não vai faltar o pão de cada dia. Ou nós podemos morar no maior condomínio de Rio Preto e ser infeliz, depressivo, não quero levantar da cama, não quero fazer nada, não quero isso, não quero aquilo, hoje eu não quero. Hoje eu estou infeliz, hoje eu estou triste, e todos os dias essa tristeza, dia após dia essa tristeza, mas você tem dinheiro, mas você tem muito recurso, mas esse recurso não te traz a felicidade que você achava que ia ter. Porque essa felicidade você só encontra em Cristo Jesus. É por isso que Jesus é muito bem específico com a questão das riquezas terrenas. Por isso que Jesus diz para nós não ajuntarmos tesouro na terra, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam nada. E juntar tesouro no céu, como você acha que é juntar tesouro no céu? Você acha que eu vou juntar lá, quando eu chegar lá eu vou trabalhar e Deus vai me dar uma barra de ouro, e eu vou chegar lá, eu vou juntar o dinheiro lá na eternidade, lá no céu, no paraíso. Você acha que é lá que ele disse para mim juntar tesouro? Fazendo bem aqui, mas não é só fazer o bem, é eu poder ajudar pessoas. Se eu der um copo de água, estou fazendo para quem? Para Deus. Porque estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava preso e fosse me visitar, estava enfermo e me visitaste, estava nu e me deste de vestir. Vem cá, bendito do meu Pai. Vem por gozo eterno. Mas eu estava com fome, não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Estava nu, não me deram nem uma camisa, nem uma cueca, nem uma meia, nem um short. Não me vestisse. Estava enfermo e não foram lá me visitar. Apartai-vos de mim. Então, o que eu faço com o meu irmão, eu estou fazendo para Deus. É por isso que eu digo isso e repito aqui. A privada que você lava é para o Senhor. O chão que você limpa é para o Senhor. O mato que você roça é para o Senhor. A pintura que você pinta é para o Senhor. A lâmpada que você troca é para o Senhor. Por quê? Por que é para o Senhor? Porque tudo que eu proporciono nesse espaço, eu proporciono para o meu irmão. E quando eu faço para o meu irmão, eu faço para Deus. Por quê? Eu estou indo embora daqui a pouco, mas eu troquei a lâmpada está lá. Vai chegar outro, vai ligar a luz. A pintura está bem pintada. Por quê? Porque nós fomos lá e pintamos. Está bem
planejado o nosso jardim, está bem cuidado o nosso jardim, daqui anos e anos vai ter fruto ali, pessoas vão comer desse fruto, porque você ajudou a cuidar, porque você ajudou a plantar, porque você investiu. Então você sim, quando você tem essa mentalidade de poder ajudar o seu irmão, você está fazendo para Deus. Agora, quando você não tem essa mentalidade, irmão, me desculpa que eu vou falar aqui. Me desculpa. Você não tem essa mentalidade, irmão, certamente você não vai muito longe. E quando você pensa em você mesmo, não vai muito longe. Mas quando você pensa no teu irmão, aí Deus te leva longe. A única maneira que Deus impede de você receber as bênçãos do céu sobre a tua vida, sabe qual é? Quando você não recebe as bênçãos do céu, sabe qual é? É quando você não perdoa o teu irmão. A única maneira de você ser perdoado é quando você perdoa. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Olha para você ver a dimensão e o poder dessa palavra, que é a questão de ter algo contra o irmão. Mas quantas vezes eu devo perdoar, diz Pedro? 7? 70? 70 vezes 7? Não sou eu que estou falando, tá bom? Se vocês acharem que eu estou falando asneira, lê aqui. Lê aqui. Então, está escrito, se o pastor disse que eu preciso disso isso aqui, então eu preciso ser obediente. Então, se eu tenho que ser obediente, eu preciso de perdoar. Então, você sabe. Porque você não está indo contra o pregador. Você está indo contra a mensagem. O problema não é ser contra o pregador. A questão não é quando você é contra o pregador. O problema é quando você é contra a mensagem. E contra a mensagem, irmão, não tem como. Então, é a mensagem. É aquilo que está escrito. E se é aquilo que está escrito, eu preciso de obedecer. E eu vou precisar de renunciar. Porque para me obedecer isso aqui, vai exercer de mim a renúncia. Porque a minha vontade é falar de droga, a minha vontade é de ir embora, a minha vontade às vezes é de prostituir, a minha vontade às vezes é de beber, mas eu não faço isso. Por quê? Porque agora eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele não faria isso. Ele não tomaria uma dose. Ele não usaria droga. Ele não se prostituía. Então, vou renunciar. Vou lutar todos os dias contra a minha carne. Se eu conseguir vencer a minha carne, eu vou sobressair e vou viver em espírito. É por isso que ele diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Precisamos nascer de novo todos os dias. Porque todos os dias, como diz a canção do louvor, todos os dias o pecado vem. Mas Ele te chama essa manhã. Ele te chama, Ele te livra, Ele te dá escape, Ele te dá direção, Ele te fortalece, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele te ajuda. O Espírito Santo de Deus te ajuda. Amém? Glória a Deus. Agradecer aos irmãos, por essa mensagem. Semana que vem nós entramos em um novo tema. E essa é a mensagem desta manhã. Que haja em nós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus abençoe.